ou Price? Você sabe qual tipo de sistema está atrás do seu financiamento e como que ele funciona? Oi pessoal, meu nome é Mayara e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é novo por aqui, você deve estar se perguntando: ué, mas a Mayara está fazendo um vídeo falando sobre financiamento, falando sobre tipos de financiamento, mas a Mayara não é meio contra a dívida? O que ela está fazendo falando sobre financiamento? Ela não deveria falar para a gente fugir de financiamento de tudo quanto que é jeito? E realmente, você vai encontrar muitos vídeos aqui no canal como que é importante, financeiramente falando, você fugir de algumas armadilhas, como por exemplo a armadilha do parcelamento, ou então de você comprar coisas que você não precise parcelar em 24 vezes só para você tá usando as roupas que todo mundo tá usando, tá com um carro zero, tá com um celular que lançou aí faz pouco tempo, viajar para onde todo mundo já viajou, ou seja, ficar aí se endividando só para fazer o que todo mundo tá fazendo. Mas ter uma casa, pessoal, é essencial. E se por acaso você tem a opção de morar de graça e ir guardando dinheiro, e aí você conseguir guardar 200 mil reais e comprar a sua casa à vista, parabéns! Você está no melhor dos mundos. Mas nós sabemos que a maioria da realidade de nós brasileiros não é assim. A gente não vai conseguir juntar tanto dinheiro assim de uma hora para outra, né? A nossa realidade é diferente. Então, se você não tem essa opção de comprar à vista, você vai ficar morando de aluguel o resto da sua vida para no final você não ter direito a nada. Quando você paga um financiamento, infelizmente, você acaba pagando às vezes o dobro do valor do imóvel, tudo em juros. Isso é verdade. Mas pensa comigo, se você ficar anos, a vida inteira pagando aluguel, você acaba pagando o triplo do valor do imóvel. Às vezes mais do que o triplo. E você não sai com nenhuma casa no seu nome. Então, para o caso da casa própria, eu entendo que o financiamento é sim uma ótima opção e por isso é importante você entender os tipos de financiamento, quais são as características de cada um deles, para você ver se você não está em algum contrato que está em desvantagem. Então, na hora de você fazer o seu financiamento, vão ter duas opções para você escolher, tá? Tem o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, e tem o PRICE, que é o Sistema Francês de Amortização. De acordo com bancos consultados pela Folha, mais de 90% dos financiamentos no país são feitos usando a tabela SAC. Então, pessoal, com essa pesquisa, nós podemos ver que a maioria das pessoas, quando vão fazer o seu financiamento, acabam optando pelo sistema SAC. Mas por que elas normalmente optam por esse sistema? É porque é o melhor ou porque é o mais popular? Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender primeiro as semelhanças entre esses dois tipos de financiamento e depois nós vamos ver as características específicas de cada um deles. Bom, então vamos lá. Primeiro nós vamos falar então sobre as semelhanças entre os dois tipos de financiamento. Tanto o saque quanto o price são iguais nessas coisas. Os dois exigem que você dê uma entrada para você financiar o seu imóvel. Então, o valor, né, a porcentagem de entrada costuma variar entre 20 a 30% do valor total do imóvel. Ambos os sistemas cobram juros sobre o financiamento. Existe sim uma quantidade diferente dos juros cobrados, e isso a gente vai acabar falando e detalhando bastante no decorrer do vídeo. Os dois financiamentos também têm um prazo pré-determinado, então você vai financiar em 15, 20, 30 anos. Tudo isso vai depender do que você definiu lá no contrato. Também é possível fazer pagamentos adicionais para diminuir o valor da parcela ou o prazo, isso nos dois tipos de financiamento. Ambos são geralmente financiamentos imobiliários, com o imóvel como garantia. E tanto no saque quanto no price, o banco vai ter sim um histórico, um registro do saldo devedor. Então você vai conseguir fazer um acompanhamento do quanto que você está devendo nos dois nos dois sistemas. Então agora sim, vamos falar sobre as diferenças entre os dois tipos de financiamento. No saque, a sua parcela vai começar um pouco mais alta e ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, no seu primeiro mês que você estiver pagando o financiamento,
vai ser um pouco alta, mas no último mês vai ser bem mais baixo. Agora, no modelo Price, você vai pagar um valor que não é nem tão alto, nem tão baixo, mas esse valor vai ser fixo, a parcela será fixa, desde o primeiro mês até o último, vai ser um valor constante. Então, pessoal, eu separei aqui um exemplo pra gente, só para ilustrar melhor, tá? Então, se você faz um financiamento no valor de R$ 100.000 em 30 anos, no saque, a sua parcela começa bem mais alta. Por exemplo, a primeira parcela vai ser R$ 1.100 e a última parcela vai terminar só R$ 300 o valor da sua parcela. Então, você viu aí que foi diminuindo ao decorrer desses 30 anos. Agora, vamos ver no Price como que seria esse mesmo valor de financiamento. No Price, todas as parcelas do primeiro mês até o último mês será o valor de R$ 900 ali fixo, tá bom? No final de tudo, no financiamento saque, você vai ter pago R$ 250.000 nesse financiamento de 100 mil. Já no Price, você pagaria R$ 300.000 nesse mesmo valor. Mas então o sistema Price é bem melhor mesmo, né? R$ 50.000 de diferença. Quem que vai escolher o financiamento Price para pagar mais caro? Realmente, pessoal, eu também acho o sistema saque bem melhor do que o Price. Mas isso para quem pode escolher pelo sistema saque. Esse sistema de amortização, ele é mais rápido. Isso ajuda você a diminuir a sua dívida mais rápido e por isso você acaba pagando menos juros no decorrer do tempo. Porém, o sistema Price, ele pode ser sim a melhor opção para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque você lembra que a gente falou que o sistema Price, ele começa com o valor da parcela um pouco menor do que o sistema saque? No nosso exemplo mesmo, o valor da primeira parcela no sistema saque era de 1.100. Já no sistema Price era de apenas R$ 900. O problema, pessoal, é que na hora que você está fazendo a simulação do seu financiamento para ver se esse financiamento realmente será aprovado, é feito um cálculo. O valor da parcela não pode ser superior a 30% da sua renda familiar. Então, se no valor da parcela do saque, que é R$ 1.100, nesse exemplo que a gente usou, se esses R$ 1.100 forem superior a 30% do valor da sua renda, esse modelo saque já não é o ideal para você no seu caso. Mas se o valor da parcela no Price se encaixa nos 30% da sua renda, perfeito, esse que é um modelo que vai dar mais certo no seu caso, tá bom? E, claro, você vai pagar mais juros? Vai. É meio chatinho isso? Sim. Mas no final das contas, você vai conseguir a sua casa do mesmo jeito. Você vai conseguir ter a sua casa própria e não vai ficar pagando aí rios de dinheiro para aluguel. Lembre-se, antes pagar mais juros do que não sair do lugar. E se você está curioso para saber a composição desse valor, tanto das parcelas saque, né? Como que eu cheguei aí do 1.100 até a última parcela, que é apenas R$ 300, e como que funciona a composição da tabela Price, que se mantém R$ 900 do começo até o fim, fica comigo, porque agora a gente vai entender melhor essa composição. E eu vou tentar ser o mais didática, o mais direta possível, porque você não vai precisar ser um super especialista financeiro para entender esse cálculo, tá bom? Bom, pessoal, então eu preparei aqui 3 tabelas para a gente explicar melhor como funciona cada financiamento. E antes de a gente começar a preenchê-las, eu vou explicar primeiro o significado de cada campo, tá bom? Então, aí no financiamento, a gente vai colocar o valor total do nosso financiamento. Detalhe: nesse exemplo, eu vou colocar um valor menor e também você pode ver que a quantidade de meses são apenas 12. Então, a gente não está simulando um financiamento de casa, porque normalmente o financiamento de casa são 360 meses, ou seja, 30 anos. Aqui a gente vai fazer um financiamento menor para a gente poder realmente ver como é que funciona a composição da parcela. Tem que ser um financiamento menor, senão 360 meses a nossa tabela seria gigantesca. Mas depois eu vou mostrar também um exemplo para financiamento de casa. E nos juros ao ano, a gente vai considerar também um valor. Nos juros ao mês seria o juros ao ano dividido por 12, porque é o valor a quantidade de meses total do nosso financiamento. Agora explicando mais a tabela saque. Nós temos aí os meses do 0 ao 12.
Nós temos também a parcela será o valor que a gente vai pagar mês a mês. E a parcela é composta por amortização mais os juros. A coluna de amortização é o valor que a gente vai amortizar do nosso saldo devedor. Então, é o valor que a gente vai pagar mês a mês, que vai estar tirando do saldo devedor. E a coluna juros é o valor que a gente vai pagar de juros para o banco por ele estar emprestando esse financiamento para a gente. E a coluna de saldo devedor é o valor que a gente vai estar devendo ao banco mês a mês. E no final eu coloquei uma célula indicando o total, porque a gente vai somar quanto que a gente pagou no total desse financiamento. Então, aqui no nosso exemplo, o nosso financiamento será de R$ 10.000. Os juros ao ano será de 10%. Para descobrir os juros ao mês, nós dividimos 10% por 12, que vai dar 0,83%. Então, primeiro, nós vamos simular como que seria se a gente fizesse um financiamento no modelo saque. Então, nós vamos preencher, por enquanto, apenas a primeira tabela. Agora, para a gente preencher a coluna do saldo devedor, nós vamos colocar no período zero o valor do nosso financiamento, ou seja, R$ 10.000. Isso quer dizer que antes do primeiro mês de a gente pagar a primeira parcela, nós devemos ao banco o valor de R$ 10.000. Quando nós estamos calculando no sistema saque, primeiro nós precisamos calcular o valor da amortização. O que é a amortização? Ela é o valor que a gente paga da nossa dívida. Então, se em uma dívida a gente paga apenas os juros e paga zero de amortização, a gente nunca vai quitar o saldo devedor. Então, a amortização é o que a gente vai descontar do saldo devedor. Para sabermos o valor da amortização mês a mês, nós vamos precisar dividir o saldo devedor do período zero pelo período total, ou seja, 12 meses. Então, 10.000 dividido por 12 dá 833. E na tabela saque, o valor da amortização é o mesmo para todos os períodos. Então, a cada mês você vai estar subtraindo R$ 833 do seu saldo devedor. Se você somar aí o valor total da amortização, vai totalizar R$ 10.000. Agora, para calcular os juros do sistema saque, nós precisamos aplicar os juros ao mês no último saldo devedor. Então, nós vamos fazer 0,83% de R$ 10.000, chegando aí em R$ 83 de juros no primeiro período. Beleza, e os juros, eles se mantêm o mesmo valor em todos os períodos, até o mês 12? Não, ele precisa ser atualizado de acordo com o quanto que você está devendo para o banco em cada mês. Então, para isso, nós vamos precisar ver o quanto que a gente está devendo para o banco em cada mês. Então, bora atualizar a coluna de saldo devedor. O saldo devedor, ele vai ser o mesmo saldo do mês anterior, subtraindo a amortização. Por que a gente não subtrai também os juros? Porque os juros é o que você está pagando para o banco por você estar pegando esse dinheiro emprestado. Você não vai descontar isso da sua dívida. Então, você vai descontar apenas a coluna da amortização. Então, R$ 10.000 menos R$ 833 do período 1 vai totalizar R$ 9.167. Então, a gente faz isso consecutivamente. E aí, para atualizar os juros do mês 2, a gente vai pegar o saldo devedor do mês 1 e calcular 0,83% desse valor. E aí, se você tiver no Excel, é só jogar a fórmula aí até o final da tabela. Prontinho, aí eu já coloquei as fórmulas e todos os valores estão atualizados. Note que o saldo devedor do período 12 é zero, porque isso quer dizer que após pagar a última parcela, que é composta por amortização mais juros, você quitou toda a sua dívida, então você não deve mais nenhum real para o banco. E agora só falta a gente calcular aquilo que a gente está mais curioso para descobrir, o valor da parcela. É a parte mais fácil. Para calcular a parcela, é só você somar a amortização mais os juros. Então, aí, a amortização R$ 833 mais os juros de R$ 83 dá o valor da parcela de R$ 917. Então, no primeiro mês, esse é o valor da sua parcela. E agora, puxando a fórmula até o período 12, nós temos aí todas as linhas calculando o valor da amortização mais os juros da sua respectiva linha. Então, nós podemos ver que
No primeiro mês, os juros aí estava R$ 83. Já no mês 12, os juros era de R$ 7. Por isso que as parcelas do sistema saque, elas vão diminuindo, porque a cada mês os juros vai diminuindo, porque a cada mês você está devendo um valor menor para o banco. Então faz sentido mesmo o banco cobrar menos juros, porque a cada mês você está devendo menos para ele. E só por curiosidade, eu somei aí quanto que deu o valor de todas as parcelas do período 1 até o período 12, e aí totalizou R$ 10.542. Então, nesse exemplo de financiamento no sistema saque, a gente pagou R$ 542 só de juros. Agora, bora atualizar a tabela Price. Vamos aprender como que compõe cada parcela do financiamento Price. Primeiramente, eu já coloquei aí os R$ 10.000 no saldo devedor, porque é o valor do nosso financiamento. No sistema Price, a gente começa a calcular primeiro o valor da parcela. E para calcular a parcela no sistema Price é um pouquinho mais chatinho, tá? Eu vou ensinar aqui como calcula no modelo no Excel, porque eu acho que é mais fácil. Então, você vai usar aí essa fórmula de pagamento, tá? PGTO. E aí, a primeira coisa que você vai selecionar é a célula que está os juros ao mês. Então, aí 0,83%. Depois, você vai selecionar a quantidade de meses, que aí no exemplo são 12 meses. E por último, você vai colocar o saldo devedor, que é os 10.000. Note que eu coloquei na fórmula, antes da célula O7, né, que é o saldo devedor, eu coloquei o sinal de menos, porque eu quero que a minha parcela venha com um saldo positivo, então eu fiz essa alteração, beleza? Mas existem muitas formas de você calcular essa parcela. Existe uma fórmula que você pode calcular à mão, você também pode calcular com calculadoras. Eu, particularmente, gosto de calcular as parcelas do Price ou no Excel ou na minha HP, tá? Inclusive, se você tem uma calculadora HP aí com você, não perca a oportunidade de quando você for fazer o seu financiamento, fazer alguma simulação, ir na corretora, na construtora, não esquece de levar a sua calculadora HP, porque isso já vai mostrar para a pessoa que estiver apresentando que você tá esperto, tá bom? Você vai mostrar para ela que se o vendedor aí tiver com más intenções, você tá bem preparado e vai ser difícil de te convencer a fazer um mau negócio, beleza? E se você não tem uma calculadora HP, baixa aí no seu celular, aprende aí a fazer os cálculos básicos com ela aí de, pelo menos essa do financiamento, que você vai ver só que você vai poder utilizar esse aplicativo, em todos os lugares que você for fazer a simulação. E é legal porque o aplicativo ele realmente é muito parecido com a calculadora HP física. Então tá aí uma dica para você sempre levar com você na hora de fazer a simulação. Então eu dei um enter aí no meu cálculo e o valor da parcela ficou R$ 879,16. E como nós já vimos no início desse vídeo, as parcelas do sistema Price ficam sempre no mesmo valor. Então, nós vamos copiar e colar esse valor aí de R$ 859 do período 1 até o período 12. Para calcular os juros é a mesma coisa do que nós fizemos no sistema saque. A gente vai ver quanto que é 0,83% de 10.000, que é o nosso saldo devedor do período zero. E o total deu R$ 83, exatamente igual ao sistema saque. E como que nós calculamos a amortização? Bom, nós já vimos que para compor o valor da parcela, nós precisamos somar a amortização mais os juros. Então, se nós já temos o valor da parcela e já temos os juros, é só a gente fazer parcela menos os juros que nós vamos ter o valor da amortização. E agora, nós vamos atualizar o nosso saldo devedor do período 1. Para isso, a gente vai pegar o saldo devedor do período zero e subtrair o valor da amortização. Lembrando que os juros a gente paga para o banco, é o valor que a gente paga para ele por ele ter emprestado esse valor para a gente, mas é a amortização apenas que nós vamos descontar do saldo devedor. Então, nosso saldo devedor foi atualizado de R$ 10.000, agora nós devemos apenas R$ 9.204. E agora é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas colunas de amortização, juros e saldo devedor. Ele vai fazer automaticamente aí todo o cálculo. Então, agora, com a tabela completa, nós podemos ver que o valor da parcela continua o mesmo, né, do período 1 até o período 12. A amortização, ela fica num valor e ela vai aumentando. Então, a gente começa no primeiro período amortizando menos e a gente termina amortizando mais.
Os juros, ele começa maior e vai diminuindo porque o saldo devedor também diminui. Então, ele diminui proporcionalmente. Nós podemos observar também que o saldo devedor do período 12 é igual a zero, exatamente como o sistema saque, significa que a gente conseguiu pagar a última parcela e agora nós não devemos mais nada para o banco. E agora a gente somou aí o total de quanto que a gente pagou de todas as parcelas do sistema Price, totalizando R$ 10.550. Agora que nós terminamos de preencher as duas tabelas, nós podemos analisar melhor a diferença entre esses dois tipos de financiamento. Como você pode ver, no sistema saque, o saldo devedor ele diminui mais rápido. Isso porque a nossa amortização ela é sempre um valor maior do que o do sistema Price. Então, por isso, a gente vai pagando mais o valor de amortização e menos juros. Já no sistema Price, demora um pouquinho mais para amortizar o valor. Então, o saldo devedor sempre vai ser um pouco maior do que o sistema saque e ele vai cobrar mais juros também, porque quanto mais você deve, mais juros é cobrado de você. Aí, quando a gente vê o total aí do sistema saque e do sistema Price, a gente viu que foi uma diferença de apenas R$ 8 nesse exemplo, né? Então a gente fala, puxa vida, toda essa diferença para analisar para dar essa miséria, só R$ 8? Mas não, pessoal, aqui é um exemplo que a gente fez com um valor muito baixo, só para ilustrar mesmo, para explicar passo a passo, coisa que se fosse um valor muito alto, com vários períodos, seria muito difícil de exemplificar. Mas vamos fazer aqui um exemplo como se fosse de uma casa, um valor de 100 mil, 200 mil, vamos ver aqui. Então, pessoal, atualizei aí as nossas tabelas saque e price de acordo com o financiamento de R$ 100.000. Nós podemos observar que na tabela saque, o valor da parcela realmente aí, ó, R$ 1.100, igual nós usamos no exemplo do começo do vídeo. E na tabela Price, nós temos uma parcela fixa de quase R$ 900, isso para todos os períodos. Vamos comparar agora as duas colunas de amortização. No sistema saque, a gente vai estar quitando R$ 278 do saldo devedor, isso no primeiro mês. Agora, no sistema Price, a gente vai estar quitando apenas R$ 44 do saldo devedor. Olha só que diferença. Então, no sistema saque, a gente amortiza mais rápido. No sistema Price, a amortização é mais lenta, a gente paga mais juros e a amortização mesmo, que é quitar a nossa dívida, é bem devagar. E vamos comparar também as colunas de juros. No primeiro período, tanto para o sistema saque quanto no Price, os juros são iguais. Isso porque o saldo devedor é o mesmo. Já no período 2, nós podemos ver que os juros diminuiu um pouquinho no sistema saque. Já no sistema Price, deve ter diminuído aí poucos centavos, porque a gente amortizou muito pouco, né? Então, a gente está devendo praticamente a mesma quantidade para o banco. Então, não faz sentido ter uma redução dos juros aí no mês a mês. Agora, vamos ver como que estão as últimas parcelas desses dois financiamentos. Vamos comparar as parcelas finais. No sistema saque, a última parcela aí está menor do que R$ 300. Já no sistema Price, continua a mesma coisa, né? Quase R$ 900. Nós vamos também comparar as colunas de amortização. No último mês, no sistema saque, a gente só tem R$ 278 para amortizar. Já no sistema Price, a gente tem R$ 870 para amortizar. E aí a gente pode ver também a diferença de juros, né? Até nos últimos meses, os juros da tabela Price é maior do que da tabela saque. E vamos ver o total aí do quanto que a gente pagou em cada financiamento. No total do sistema saque, a gente pagou R$ 250.000. Já no sistema Price, nós pagamos R$ 315.000. Olha só, pessoal, diferença de R$ 65.000 no total. Inclusive, pessoal, lá no começo do vídeo, eu arredondei muito os valores, né? E por isso, eu acabei falando ao invés de 315 mil, que seria por volta de 300 mil, o total que a gente ia pagar no sistema Price. Só que se a gente não ficar arredondando nada e ver aí que são 315 mil, a gente vê que a diferença não é só de 50 mil, é de 65 mil, é ainda maior. Então, quando a gente faz as contas da composição da parcela, a gente vê quanto que a gente acaba pagando mais no sistema Price, porque são muitos juros e a amortização é mais lenta.
E só porque eu sou muito curiosa, eu também fiz uma simulação aí no valor de R$ 200.000. Na tabela Price, a primeira parcela começa com R$ 2.222 e no sistema Price a primeira parcela é de R$ 1.755. E a última parcela no sistema saque é de R$ 566, enquanto a última parcela no Price continua a mesma, 1.755. Então, no saque, nós pagamos um total de 500 mil e no Price 631 mil, diferença de R$ 131.000 pagos a mais no sistema Price. Com essas informações, fica mais fácil entender qualquer financiamento e conseguir também tomar a melhor decisão para o seu caso em específico. E se inscreve aqui no canal para não perder mais conteúdos sobre dinheiro, finanças e financiamentos. Um abraço e até o próximo vídeo.